Bom, pessoal, vamos para mais um gabarito comentado da prova da SpaceX de 2022. Agora, as questões, na verdade, a questão 35 que a gente vai fazer nesse vídeo, mas ela começa com um texto que eles colocaram na prova antes das questões 35 e 36, e eles falam que esse texto vai servir para essas duas questões. Então, bora lá. Você que chegou aqui agora, não se esqueça de se inscrever que a gente está resolvendo a prova todinha. A gente vai resolver outras, de outros concursos também, e é muito legal você estar aqui acompanhando. E também deixa logo o like aí nesse vídeo, com certeza ele vai te ajudar de alguma maneira, eu espero. Então vamos lá, vamos para a questão, vamos para o enunciado. Tem um texto, leia o texto a seguir e resolva as questões 35 e 36. Um texto relativamente grande, né? Vamos lá. Catalisadores são ferramentas fundamentais para os químicos, mas os pesquisadores acreditaram por muito tempo que havia, em princípio, somente dois tipos de catalisadores disponíveis, os metais e as enzimas. Benjamin List e David Macmillan foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química de 2021 porque ambos, em 2000, de forma independente, desenvolveram um terceiro tipo de catálise. Ela é chamada organocatálise assimétrica e se baseia em pequenas moléculas orgânicas. Catalisadores orgânicos têm uma estrutura estável de átomos de carbono, a qual podem ser inseridos grupos químicos mais ativos. Eles frequentemente possuem elementos comuns como oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. Esse segundo parágrafo aqui, ele faz bastante sentido para a gente. Eu acho que ele vai ser bem mais útil para a gente do que... Eu não sei, estou tendo essa hipótese aqui, estou tendo essa sensação, na verdade. Bom, catalisadores orgânicos têm uma estrutura estável de átomos de carbono, a qual podem ser inseridos grupos químicos mais ativos. Eles frequentemente possuem elementos comuns como oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. A rápida expansão no uso de catalisadores orgânicos se deve principalmente à sua capacidade de conduzir catálise assimétrica. Quando moléculas estão sendo sintetizadas, geralmente ocorrem situações nas quais duas moléculas diferentes podem ser formadas, em que, assim como nossas mãos, uma é a imagem ao espelho da outra. Também uma sacada boa aí. Os químicos normalmente desejam apenas uma delas, particularmente na produção de fármacos. Bom, agora a questão 35. São duas, 35 e 36, vamos para 35. A respeito dos assuntos tratados no texto, são feitas as seguintes afirmativas, então bora para mais uma questão de verdadeiro ou falso. Essa prova é cheia dessas questões, né? Justamente para você ter que fazer muita coisa, né? Então, deixa eu reduzir um pouquinho aqui o microfone que eu acho que está estourando. Justamente para você ter muita tarefa ali para fazer. Enfim, vamos julgar cada uma dessas afirmativas, então, para ver se elas estão fazendo algum sentido para a gente. A primeira diz que o catalisador é uma espécie química que acelera a velocidade de uma reação química. Bom, isso aí tá legal, é isso aí. Um dos papéis do catalisador, o catalisador ele é colocado justamente em uma reação para esse processo de fazer com que ela aconteça mais rápido. Então, de fato, deixa eu botar um Vzinho azul aqui para diferenciar. De fato, o catalisador acelera uma reação química. Vamos para a segunda. Esse azul ficou muito fraco, muito mascarado. Vamos para a segunda. A ação de um catalisador provoca a diminuição da variação de entalpia do processo global. Bom, aí agora a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. A variação de entalpia do processo global de uma reação é a diferença da entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Vai depender se essa reação é endotérmica ou exotérmica para que esses valores de entalpia sejam um maior do que o outro, na verdade. Bom, eu tenho um gráfico aqui que vai nos ajudar nessa observação. Bora lá. Esse gráfico aqui, no eixo X, a gente tem o caminho da reação, por onde a reação está acontecendo. Aqui, ó, caminho da reação. E no eixo Y, a gente tem a energia dessa reação. Bom, observando aqui essa primeira linha pretinha, vocês estão vendo aqui, ó, a mais preenchida, preta aqui, essa linha está representando a variação de energia de uma reação sem o catalisador, enquanto que a linha vermelha tracejada está representando a variação de energia de uma reação, dessa mesma reação, no caso, os mesmos reagentes, os mesmos produtos, só que com o catalisador. O que a gente pode observar aqui? Ó? Os reagentes eles possuem um nível de energia. Esse valorzinho aqui que não tem um número aqui, um valor, mas a gente pode chamar de X.
E os produtos, eles possuem uma outra energia, um outro valor de energia que está mais ou menos por aqui, ó, tá vendo? Que a gente vai chamar de Y. Não vai fazer diferença nenhuma não, mas só para a gente entender que são valores diferentes. Nesse caso, nessa reação, a gente pode ver que a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes, só que isso pode acontecer de maneira também inversa, não tem problema. Tem muitas reações onde a energia dos produtos é menor do que a dos reagentes. São justamente processos exotérmicos. Enfim, o que acontece é o seguinte: para que os reagentes se tornem produtos, notem que a energia ela dá um salto, vai lá nesse pico aqui, ó, bem lá em cima, e depois volta a cair até que as substâncias de fato se tornem os produtos. Esse pico aqui, galera, ou na verdade a variação dos reagentes até esse pico, é o que a gente chama de energia de ativação, que é justamente uma espécie de ignição para que a reação aconteça. Então, para que esses reagentes se tornem aqueles produtos ali, sem que tenha um catalisador envolvido aqui, olha, a energia de ativação ela tem essa variação daqui até aqui em cima. Então, uma variação bem alta. Uma energia de ativação bem alta que é necessária para que haja o desencadeamento aí dessa reação. Só que notem o seguinte: quando a gente adiciona o catalisador, que aí já é a curva tracejada vermelha, a energia de ativação ela é menor. Notem que o pico está mais embaixo. Então, aqui, olha, é com o catalisador. E esse outro aqui em cima que eu vou pintar de vermelho é sem o catalisador. Significa que o catalisador faz com que a energia de ativação seja menor. Por isso que a reação acontece mais rápido. Então, aquilo que a gente viu na primeira afirmativa. Só que essa segunda afirmativa que a gente está lendo, ela diz que o catalisador provoca diminuição da variação de entalpia. Vamos tomar muito cuidado. A variação de entalpia, nesse caso aqui, olha, seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso dá o ΔH, que é esse valor aqui. E aí notem o seguinte: a diferença, essa altura aqui, ó, entre a energia dos produtos e a energia dos reagentes, não altera nem mesmo quando a gente coloca o catalisador. O catalisador ele só vai alterar aquele pico, ele só vai alterar a energia de ativação e não altera o ΔH. Então, essa afirmativa aqui, ela está errada. A segunda está errada. Vamos para a terceira. A estrutura orgânica estável referenciada no texto pressupõe a ocorrência exclusiva de átomos de carbono quaternário. Vamos voltar ao texto para ver que estrutura estável, orgânica estável, é essa aí que está falando. Ela aparece no segundo parágrafo lá que eu mencionei que seria importante para a gente. Ó. Uma estrutura estável. Então, ele fala que catalisadores têm uma estrutura estável de átomos de carbono, a qual podem ser inseridos grupos químicos mais ativos. Bom, ele fala que essa estrutura estável pressupõe a ocorrência de carbono quaternário. Vamos ver o que é carbono quaternário. Ó. Carbono quaternário, bom, o carbono ele pode fazer até, na verdade ele faz 4 ligações do tipo sigma. Então, ele pode fazer até 4 ligações simples. Um carbono quaternário seria um carbono cujas 4 ligações envolvem outros 4 carbonos. Então, para um carbono ser chamado de quaternário, ele precisa estar fazendo 4 ligações com outros carbonos. Isso é um carbono quaternário. Ele fala que esses catalisadores têm uma estrutura a qual pode ser inserida grupos químicos mais ativos. E ele fala que esses grupos podem ser oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. Então, ele está falando que esses catalisadores têm o carbono ligado ou ao oxigênio, né, depois com qualquer outra coisa. Opa, botei a ligação a mais aqui. Ou com o oxigênio, ou com fósforo, ou com enxofre. Então, se essas estruturas possuem o carbono ligado a uma outra coisa, os carbonos não podem ser quaternários, porque ele não vai estar fazendo 4 ligações com carbono. Terão outros grupos ali, segundo a questão nos informa. Então, a 3 também está errada. Vamos botar um X aqui.
Vamos ler a 4. Todos os elementos químicos citados no texto são classificados como metais. Carbono não é um metal, oxigênio também não, nitrogênio também não, então a 4 também não está valendo nada. 4 não está valendo nada. Vamos ler a 5? Dentre todos os elementos químicos citados no texto, o oxigênio é o que possui maior eletronegatividade. O oxigênio é o que possui maior eletronegatividade. Bom, isso está certo, né? Quem são os elementos aqui? Oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. E tem o carbono ali em cima também. De todos esses elementos, o oxigênio é o mais eletronegativo, porque como que a gente pode descobrir isso? Bom, ele é mais eletronegativo, na verdade, porque a proporção de prótons no núcleo com camadas nele é uma proporção que favorece a atração de elétrons externos. Mas uma maneira bem fácil da gente ver isso é observando na tabela periódica. Vou fazer uma mini tabela periódica aqui no cantinho. Ó. A tabela periódica nos ajuda a entender muitas propriedades periódicas dos elementos, e uma delas é a eletronegatividade. A eletronegatividade ela tem uma tendência a crescer para os átomos mais à direita e mais acima. Então, com exceção dos gases nobres, né, que são o último grupo da tabela, os elementos mais à direita e mais acima são mais eletronegativos. Essa prova tem uma tabela periódica, então você poderia ir lá e verificar isso, e aí você veria que o oxigênio de todos esses elementos é o que está mais à direita e mais acima. Então, o 5 também está certo. Estando corretas aqui as afirmativas na verdade, 2 não. 1 e 5. Letra o que isso aqui? Letra B de bola. 1 e 5. Beleza, show. Eu acho que dava para resolver antes, porque se a gente sabe que a 1 está certa e a 2 está errada, isso exclui já a letra A, né? Porque a A tinha 2 aqui, ó. Exclui a letra D e exclui... dá para excluir uma galera. Quando a gente descobriu que a 3 está certa, então... que a 3 estava errada também, a gente excluía a C e a E. Mas enfim, é bom fazer tudo aqui. É claro que se você estiver fazendo a prova lá, chegou na 3, você viu que bateu ali, marcou e vai embora. Nem lê o resto, porque não tem muito tempo. Mas aqui a gente precisa ver para entender o que está acontecendo ali. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para você acompanhar a saída de todos esses vídeos aí, de todas essas resoluções. Um grande abraço e até o próximo.